Bora! Meu Deus do céu. Gente, vamos. Helder, cadê vocês? Estamos aqui, secretária. Oi, vamos começar. E aí ele vai chegar aqui daqui 2 minutinhos e. Acabou de chegar. Então, bora. Gente, acho que só uma breve fala minha aqui. Enfim, meu nome é Tamires, tá? Eu trabalho aqui na Secretaria do Verde, sou chefe de gabinete no Verde, e eu, por enquanto, estou como interina na Secretaria de Mudanças Climáticas até oficialmente a nomeação, né? A nomeação não, a posse do Natalini, que de fato é quem vai assumir a Secretaria de Mudanças Climáticas aí em meados de agosto. Então, estou nesse período aí totalmente à disposição e vamos tocar. Helder, você toca aí, é isso? Opa, com certeza. Obrigado, secretária. Bom dia a todos. Eu vou dar início à chamada para que a gente possa, então, seguirmos para a pauta. Da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, Débora de Freitas, titular. Suplente, Adriana dos Santos Guimarães. Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Renato Francisco Caetano Chaves ou Ana Maria Faria. Quer café? No caso, a secretária está representando também. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro. Suplente, Marcos Augusto Alves Garcia. Secretaria Municipal da Fazenda, Luiz Felipe Vidal. Suplente, Bruno Parreira. Oi, aqui é o Vinícius Macário, representando a Secretaria da Fazenda. Verde, vejo ali a Ana Maria. Já coloquei presença aqui para a Ana Maria. Oi, pela Secretaria da Fazenda, Vinícius Macário. Perfeito, obrigado pela presença. Secretaria Municipal de Relações Internacionais. O pessoal ainda está entrando aqui. Carlos Eduardo Batista Fernandes. Suplente Hugo França. Pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, estamos aqui representando junto à secretária Tamires, eu, Helder, assessor, Ludmila, assessora, Manuel, engenheiro químico, e a Roberta, assessor, e a Luísa, que é a nossa estagiária de gestão ambiental. Pela SP Trans, Simão. Presente. Bom dia. Obrigado, Simão. Pedro Rama presente também. Pedro, obrigado pela presença. Pela CET, Priscila Cardoso. Suplente Cristina Maria. Pela SP Regula, o presidente João Manuel. Mauro Haddad, como suplente. Pela Secretaria de Transporte Metropolitano, Fernando Iromiti. Suplente, Patrícia Noemi. Pela MTU, Marcos Correa Lopes. Bom dia, presente. Obrigado, Marcos. Suplente, Alexandra. Uma observação, por favor. Pela STM e pela MTU, houve alteração dos membros e já foi encaminhada à Prefeitura.
São outras pessoas, eu gostaria, por gentileza, que vocês verificassem, para a gente corrigir essa lista, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Pela Artesp, Dr. Cláudio Castelo de Campos, como titular. Suplente Elcio Ramos. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Pela USP, Paulo Santos de Almeida. Suplente Maria de Fátima Andrade. Pela Unesp, Rogério de Oliveira Rodrigues. Suplente Mauro Hugo Matias. Pela CEBIL, Ricardo Cantarini. Oswaldo dos Santos. Pela CIMA, pela CEMIL, Setor de Clima e Economia, Rafaela de Fonso. Pela CETESB, Carlos Ipsen Viana. Pela CETESB, presente Marcelo Bale, suplente. Obrigado, Marcelo. Pelo transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo, Francisco Armando Nochang. Suplente Carlos Alberto Fernandes. Empresas ou consórcios concessionários que operam no sistema de transporte coletivo público. Pela ordem. Pelo sistema de transporte, está carecendo de uma retificação. Nós já mandamos comunicado que não é mais o Francisco, sou eu, Carlos Alberto e Wagner. Já faz tempo que foi a retificação. Carlos Alberto e Wagner. Obrigado, Carlos. Pela Anlurb, Davi Tegangno, como titular, e suplente Túlio Barroso Rossetti. Sindicato de Transportes Escolares, Wesley Florencio. Carlos Eduardo Monesi. Pela Transfretur, Jorge Miguel. Suplente Kelly Moretti. Vou pedir para que todos mantenham o microfone silenciado. Bateu um eco aqui agora. Pela Fiesp, Renato Simenauer. Renato Simenauer, presente e representando o Gabor Deck do Sindipeça suplente. Perfeito, Renato, obrigado. Pela Anfávia, Gustavo Rodrigo Bonini. Marco Antônio Saltini. Pelo Instituto de Engenharia, Flamínio Fischmann. Suplente Marcos Augusto Toassa. Pela NTP, Olímpio Álvares. Bom dia, Olímpio presente. Uma dúvida, eu recebi 2 convites, um do Confrota e outro do Comitê do Clima, mas com a mesma data e horário da mesma reunião.
tem alguma explicação para isso? Nós estamos fazendo uma reunião conjunta dos dois comitês? Não. A reunião do Confrota é hoje, 27, às 10 horas, e a do Comitê de Mudanças Climáticas e Economia, 28, às 10 horas. Ah, tá bom. Muito obrigado. Nada. Pela Fetrabrens, Ariovaldo de Almeida Júnior. Suplente, Bernabé Antônio Barra. Pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Edilson Reis. Suplente, Glei Rosa. Pela ABVE, Adalberto Maluf. Suplente, Ieda de Oliveira. Pela ANAMA, Mário César Mantovani. Não. Suplente, Luiz Marcelo. Pela Associação Brasileira Online to Offline, Juliana Minorello. Suplente, Vitor Magnani. Pela ABMAC, Reinaldo Sarquez. Bom dia. Bom dia a todos. Presente. Um bom dia especial para o Christian, nosso amigo aí ao lado. Tudo bem, Christian? Obrigado pela presença. Vou chamar aqui também o suplente Odirley do CAD. Estou representando ele. Perfeito, Reinaldo. Muito obrigado. Pela OAB São Paulo, Tatiana Tucunduva. Suplente André de Castro dos Santos. Pela Divisão de Clima e Economia ainda, pela OAB, Paulo Siqueira Abrão. Pela Secov, Hamilton de França Leite Júnior. Suplente Eduardo de la Mana. Pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CREA, Leonardo Cavaleiro Seregatti. Suplente, Holmes Nogueira. Pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, Roberta Cronca. Suplente, Eduardo Pizarro. Pelo ICCT, Carmen Araújo. Presente. Eu só queria comentar uma coisa. Houve um problema de acesso, né? Um link que funciona, o que não funciona, pode ter prejudicado um pouco a presença. Certo. Vamos verificar isso aqui, Carmen. Ana Beatriz presente também, do CCT. Beatriz pelo CCT. Obrigado, Beatriz. Pelo CCT. SOS da Márcia Irota. Sem suplente. Pelo Sintetaxi, Aparecido Ceará. Chamada concluída, pessoal. Nós temos 19 pessoas, temos quórum para a reunião. Secretária, podemos prosseguir com a apresentação? Bom, gente, pode prosseguir, só para constar que o Paulo chegou, tá? Ele está aqui do meu lado, vocês estão vendo? Bom dia a todos aí. E agradeço aí o comparecimento de todos aí. Ok? Abraço. Podemos seguir, Opa!
Perfeito. A Ana Beatriz gostaria de falar alguma coisa antes de seguirmos para a pauta? Sim, só porque o YouTube, o link no YouTube não está funcionando. Eu queria saber se vai ser transmitido por lá também. Estamos verificando, Ana. Luísa, faz um favor, pede para o... Opa, travou. Só um minutinho que travou o mouse. Ana, nós pedimos para verificar a transmissão lá no YouTube. Iremos dar sequência para a apresentação. Christian, por favor, vou passar o mouse para você. A apresentação já está aberta. Está aqui. Passar o mouse. Dá para compartilhar? Fique à vontade. A palavra é de vocês. Se apresentar. Compartilhar. É isso. Tela cheia, isso. É isso. Já tem a apresentação ali embaixo para poder verificar se eles estão enxergando. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim, tudo certo. Sim. Christian, fique à vontade, então. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer à nossa secretaria o convite, né, para a participação nossa nesse conselho, nesse comitê. Meu nome é Christian Malevich, eu sou diretor responsável pela engenharia, pelos negócios de descarbonização da MWM. Eu vou falar um pouquinho sobre nosso projeto de transformação de veículos pesados a diesel para gás natural e biometano. É um projeto que a gente já tem cases aqui no estado de São Paulo, inclusive no município, né? Então, acho que é uma agenda bastante ligada a tudo isso que nós estamos falando aqui na Secretaria da Tupi. Vou começar falando um pouquinho rapidamente da Tupi, que desde o final do ano passado ainda bem faz parte do grupo Tupi. Eu vou falar rapidamente sobre as duas empresas. Entramos em algumas iniciativas de energia e descarbonização que a MWM tem implementado. E aí, propriamente, entramos no projeto e falamos finalmente com algumas oportunidades que nós teríamos no município de São Paulo. Bom, a Tupi é uma empresa multinacional brasileira, que hoje é líder em fundição de ferro, principalmente bloco, cabeçote e componentes estruturais veiculares e de máquinas, né, no todo o Ocidente. É uma empresa que grande parte daquilo que é produzido é exportado, principalmente para a Europa e Estados Unidos. Então, é uma das empresas, né, autopartistas que mais divisas traz para o nosso país. E, desde o final do ano passado, ela adquire a MWM para integrar... Ela adquire a MWM para integrar, além da fundição de bloco cabeçote, a usinagem e montagem de motores, né? A MWM, por sua vez, é uma empresa brasileira, há 70 anos no Brasil, ela tem uma descendência alemã, né? MWM significa em alemão Fábrica de Motores de Mannheim, mas desde a década de 80 ela é totalmente brasileira, capital brasileira, né? E ela fica localizada também aqui no município de São Paulo, aqui na Marginal Pinheiros, né, quem não conhece, onde além da fábrica nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento de motores. É uma empresa que, dentre as fabricantes de motores no país, é a única que desenvolve todos os produtos localmente. Então nós temos um corpo de engenharia
brasileiro, né, que faz pesquisa e desenvolvimento para produtos que, inclusive, são exportados para diversos países. Nós também temos um centro de distribuição de peças em Jundiaí, hoje um pouco mais de 1.300 colaboradores, né, somados a Tupi, nós somos mais de 20 mil funcionários, né? A empresa produziu até hoje, durante esses 70 anos, um pouco mais de 4,5 milhões de motores, então tem bastante experiência nesse segmento. Bom, o nosso centro de pesquisa, ele tem, além do desenvolvimento de produtos a diesel, ele tem se especializado muito em biocombustíveis, né? Então, hoje nós temos conhecimento em combustão de motores, por exemplo, a etanol, né, a biogás, a biometano. A gente tem nos preparado para operar em hidrogênio também, justamente para que a gente aproveite, né, todo esse potencial do nosso país, que é a produção de biomassa, para que a gente possa gradativamente fazer uma transição daqueles com mais pegada de carbono para aqueles com menos pegada de carbono. Então, hoje, nós somos uma empresa diversificada, temos tipicamente aquilo que somos conhecidos, né, os motores a combustão, também fazemos usinagem e montagem de motores para outras empresas de motores e caminhões no país. Temos, como eu falei, uma grande penetração na parte, eu vi agora a pouco Simenauer, né, por exemplo, nessa parte de reposição e a parte de serviços, né, através da nossa rede. São mais de 650 pontos de peças de serviço, mas hoje a ideia é falar um pouquinho mais dessa parte de descarbonização e no transporte. A nossa jornada de descarbonização ela é pivotada a partir do nosso core, que é a combustão de motores. Há 4 anos nós temos lançado e crescido no segmento de energia, nós produzimos os nossos próprios grupos geradores, né? E através dos grupos geradores, nós introduzimos naturalmente um portfólio de produtos a diesel, mas muitos clientes, principalmente do agro, né, acabaram demandando muito tecnologias, principalmente biogás, porque muitos deles já produziam biogás a partir da matéria orgânica e tinham interesse de utilização desse biogás para a produção de energia elétrica. E aí nós entramos efetivamente nesse segmento de biocombustíveis, com o desenvolvimento de uma linha de motores próprios, né, que pudessem operar um combustível renovável a partir da biodigestão anaeróbia dessa matéria orgânica, né, através dos biogestores, e trabalhando com um poder calorífico bem inferior ao diesel, né? O biogás tem em torno de 65% de metano, e a gente, inclusive, tem que se especializar, né, na qualidade desses biocombustíveis para poder fazer o desenvolvimento da combustão. Acreditamos que a eletrificação ela é importante, sim, para alguns nichos. Inclusive, nós temos produtos que hoje operam com energia solar e bateria, é o caso da torre fotovoltaica, é um dos produtos que hoje nós oferecemos ao mercado, né? Então, a gente acredita que realmente existe essa pluralidade, né, de fontes de energia, de formas de armazenar essa energia, naturalmente que vai depender muito da região do mundo que a gente está, da disponibilidade desse tipo de energia, né, e o tipo de aplicação que é utilizada essa determinada tecnologia. Bom, além de produzir equipamentos utilizando biogás e biometano, para você ter uma ideia, agora na última AgriShow, em maio, nós lançamos uma linha de motobombas para ligação a biometano, para aproveitar o potencial do superenergético de produção de biogás e biometano a partir de vinhaça. A gente também foi obrigado a se especializar em toda a cadeia do manejo de dejeto, de resíduo e produção de biogás. Então, desde do agro, como também da cadeia do alimento, né, tanto ele urbano como agrícola, nós temos investido bastante na formação de equipe. Nós temos hoje especialistas em nutrição do solo, agronomia, zootecnia, que seria contraditório muitas vezes para uma empresa que faz motores a diesel, né?
Mas sem esse conhecimento seria muito difícil a gente entregar para o nosso cliente uma solução completa. Muitas vezes você entrega o equipamento, o cliente não sabe produzir um biogás de qualidade, um biometano de qualidade, e o rendimento desse produto ele acaba sendo prejudicado. Hoje nós temos uma linha própria de biodigestores, são 12 modelos de biodigestores. Esses biodigestores eles vêm de uma parceria que nós fizemos com a Sansui, que é um produtor de laminados de PVC, bastante tradicional, em São Paulo, aqui no Brasil. E nós temos uma equipe que faz projetos, desenvolvimento e instalação de biodigestores no campo. Então, isso para nós é fundamental para que a gente possa fazer a gestão dessa cadeia do resíduo e que a gente se especialize, naturalmente, nesse tipo de biocombustível. Também temos um sistema de tratamento de biogás. O biogás, a partir da biodigestão anaeróbia, ele acaba produzindo alguns contaminantes que reduzem a vida útil dos motores, por exemplo, sulfeto de hidrogênio, é um deles, ou então combustível com muita umidade. Então, a gente trabalha também hoje oferecendo um equipamento que faz uma gestão automatizada dos biodigestores, reduzindo contaminantes e estabelecendo um nível de qualidade ideal para a durabilidade dos equipamentos. Além disso, agora, no segundo semestre, nós implantamos a primeira fábrica de fertilizante organo-mineral, que é um subproduto desse processo de biodigestão. Vai ser a primeira fábrica de fertilizante organo-mineral do nosso portfólio. Já está previsto uma segunda fábrica para o início do próximo ano. Então, dessa forma, a gente consegue capturar, de forma bastante circular, os benefícios do tratamento do resíduo orgânico de forma adequada, produzindo combustível. Ali eu vou falar bastante desse caso do transporte a partir de agora, que é a solução que nós trouxemos para hoje, mas a gente consegue derivar diversos produtos oriundos dessa cadeia de tratamento do biogás e dos resíduos. Bom, aí está a imagem de uma das fazendas que nós operamos. Então, nós temos... essa é uma das fazendas no sul de Minas, é um produtor de leite. Nós temos hoje 2 fazendas de leite, onde o investimento é totalmente da MWM. Nós temos, inclusive, colaboradores nossos que operam e fazem o manejo do dejeto nessa fazenda. Nesse caso aqui, o resíduo, o esterco bovino de leite, ele é capturado, é separado o sólido que vai para uma plantação de café, substituir o fertilizante mineral, e a parte líquida é encaminhada para biodigestores para a produção de energia elétrica. A cadeia do leite ela é muito intensa no consumo de energia elétrica, principalmente em pontos onde a energia não chega com qualidade. Então, para eles tem sido hoje um grande benefício esse tipo de solução. Bom, falando da transformação veicular, tem um vídeo, mas provavelmente vocês não vão, talvez, ouvir o som. Eu vou, então, entrar no slide que vai explicar um pouco o que o vídeo mostra. Tá? Então, quando nós entramos nessa questão da descarbonização do transporte, uma das coisas que nós nos deparamos foi, muitas vezes, com a dificuldade do cliente, do frotista, do operador, de encontrar soluções de fábrica, soluções competitivas para viabilizar o investimento e a operação. Então, muito se conhece da conversão de automóveis. O automóvel é um veículo de passageiro, é um veículo que, no Brasil, ele só é permitido na combustão Otto, não é permitido diesel. E quando você sai de uma combustão Otto, etanol, gasolina, flex, é muito mais fácil você fazer a combustão Otto a gás. Por isso que essa conversão que a gente enxerga hoje no Brasil, o Rio de Janeiro é um estado especialista nesse tipo de solução, acaba não trazendo tantos prejuízos em termos de desempenho e consumo para o cliente, para o operador, porque você vai sair de um Otto e ir para um Otto, num veículo que não é um veículo de carga, é um veículo que tem um peso, uma massa muito conhecida, muito previsível. Você não consegue colocar muito mais que 5 pessoas no automóvel, por exemplo. Quando você vai para um caminhão, para um veículo de carga, para um ônibus, aí existe uma complicação muito maior, porque você tipicamente sai de uma operação a diesel, um combustível que tem uma tradição muito grande no desenvolvimento de motores e capilaridade, e você vai entrar num combustível que tem uma temperatura de ignição muito diferente, muito superior, inclusive, ao diesel, para ele poder pegar fogo, vamos falar assim. Então, você não consegue utilizar a tecnologia de combustão por compressão no ciclo diesel,
você passa a utilizar uma combustão tipo Otto. E aí é onde começam a aparecer os problemas, porque as conversões de caminhões e ônibus diesel para Otto, ela implica em mudança de componentes chaves do motor, né? Como é o pistão, por exemplo, ou como é o sistema de injeção, a câmara, né? Você vai trabalhar com taxa de compressão muito diferente daquelas do diesel. Então, o que o mercado faz, por não ter possibilidade de fazer essas alterações, acaba reduzindo a potência dos caminhões e dos ônibus. Por isso que é muito comum, quando a gente ouve assim, o veículo a gás é mais fraco que o veículo a diesel, né? E, na verdade, o poder calorífico do metano é um pouquinho superior ao do diesel. Só que quando você coloca o gás no diesel com uma taxa de compressão alta, ele realmente funciona de uma forma inadequada. E daí veio uma solução de Faro, que nós desenvolvemos essa linha de produtos que trabalha com gás e que visa entregar o mesmo nível de torque e potência que os motores a diesel similares. Nós lançamos essa primeira fase do projeto, que é uma solução de transformação veicular, porque os clientes, você tem que acabar entregando, além de uma redução de emissão de carbono, também um benefício econômico. Isso, todos os nossos projetos visam esse balanço entre benefício econômico e ambiental, e muitas vezes um investimento muito alto num veículo a diesel, no veículo a gás, 0 km, posterga muito o retorno sobre esse investimento, né? Então, uma das soluções é você substituir o motor, originalmente a diesel, por um motor que foi projetado, desenhado, produzido pela fábrica para trabalhar com gás natural ou biometano, substituindo as linhas de combustível a diesel por cilindros, válvulas de pressão, linhas, e atendendo dessa forma o mesmo tipo de trabalho que aquele veículo fazia quando diesel, né? Vocês imaginam um ônibus que rodava com 40 passageiros, por exemplo, você vai mudar ele para gás, você não vai trabalhar com 30 passageiros, porque agora ele é gás. Então é fundamental que exista essa transparência entre o desempenho desses produtos, né? Além disso, a MWM, por ser uma empresa que desenvolve motores, ela tem facilidade em customizar as calibrações. O que significa isso? Se nós temos um veículo que opera na coleta de resíduo, ele vai ter um anda e para e um ciclo de operação muito diferente, por exemplo, do caminhão rodoviário, né? Ou de um ônibus de passageiro. Então, a MWM ela tem condição de calibrar o motor a gás que vai entrar nesse veículo para que ele seja mais eficiente possível naquele ciclo de operação. Então, hoje nós coletamos a rota original do veículo na versão diesel, levamos essa rota que é gravada em software para dentro da MWM, dos nossos laboratórios, refinamos a calibração do motor a gás, que vai entrar e substituir esse veículo a diesel, fazendo o mesmo trabalho. Além disso, nós entregamos esse veículo com a documentação alterada, né, para que ele possa operar 100% gás, uma vez ele é 100% diesel, para que o cliente não tenha, né, esse desconforto, tenha essa facilidade. E, além disso, nós ficamos responsáveis pela parte de manutenção em peças e serviços. Do ponto de vista econômico, como eu já falei, torque e potência é similar. Eu vou mostrar depois 2 cases práticos que nós trouxemos aqui. O benefício por quilômetro rodado, já considerado a manutenção do veículo, do motor a Otto, que é um pouco diferente da manutenção a diesel, né? Você tem, em média, uma redução na faixa de 15% quando a gente compara o diesel com o gás natural, e isso a gente está olhando, né, um custo na bomba, né? Hoje, algumas empresas, por exemplo, como a própria Comgás, ela oferece um benefício de preço de metro cúbico de gás para o transporte frente ao metro cúbico de gás para uso industrial. Então, já é possível, em São Paulo, você ter uma redução bastante considerável quando você compara os 2 destinos, né, do gás natural. Naturalmente, ele demanda ali uma infraestrutura para a separação desse gás. Se nós pegarmos, por exemplo, uma empresa que faz cerâmica, que é alto consumidor de gás natural para a indústria, ele tem que derivar naturalmente um outro ponto para utilizar os seus caminhões para transporte. Quando a gente vai para o biometano, e aqui a gente tem uma liberdade poética, né, nós consideramos ali um custo de R$ 2 por metro cúbico para a produção do autoprodutor de biometano, né, esse
Esse valor ele não é público e depende muito da origem da biomassa, mas é um valor de referência. Quando nós comparamos a um diesel, por exemplo, nesse caso a R$5, esse benefício por quilômetro rodado pode chegar a 60%. Alguns estados, como é o caso do Mato Grosso do Sul, já oferecem a isenção de IPVA para veículos que saem da versão diesel e vão para a versão a gás, seja ela gás natural ou biometano, além de benefício do próprio imposto do ICMS, né? O suco energético ainda tem hoje a possibilidade de benefício no incremento do valor do CBIO, né, que é aquele valor, vamos dizer assim, não é um crédito de carbono propriamente dito, mas é um benefício que ele oferece para os distribuidores de combustíveis fósseis, para que eles possam anualmente aposentar e compensar essas emissões. Então, do ponto de vista econômico, nós temos um benefício. Do ponto de vista de qualidade do ar, nós vemos dois importantes pilares. Um deles é a redução drástica da emissão de particulado. O gás natural, o biometano, ele não possui aromático na sua estrutura química. Significa que nós não temos a emissão de partícula, a não ser que ela oriunda do óleo lubrificante, né, que lubrifica os anéis da pistão. A gente tem uma redução de partícula muito grande, mesmo sem a necessidade de uso de filtro de particulado, que faz manutenção. A emissão de ruído, e aqui a gente fala de pressão sonora, né, aquilo que é medido de fato pelo equipamento, nós temos 20% de emissão de ruído, o que é muito importante para principalmente a operação dentro da área urbana. Depois eu vou mostrar um caso para vocês, né? Isso, para a emissão de ruído dentro da cidade, né? A percepção sonora ela é muito maior, é como se você estivesse do lado de um caminhão com barulho de automóvel, com ruído de automóvel, é muito grande a redução, por conta da redução da pressão de combustão. Então, esse benefício é garantido. E, por fim, hoje esse tem sido o principal motivo, né, e o motivador do mercado de utilizar um veículo a gás natural biometano, é a redução de emissão de CO2 equivalente. Um biometano proveniente do agro pastoril, eu vou falar um pouquinho, ele chega a reduzir em torno de 95% de CO2, já considerando a emissão das máquinas que fazem o plantio e a colheita da planta, né, para a produção de biocombustível. Quando a gente vai para o gás natural, hoje o próprio Refrota já traz, né, esse benefício na própria equação, aproveitando, né, o próprio Refrota também considera o biometano zero, né, na matriz de substituição do diesel hoje, por exemplo, no município de São Paulo. Bom, o biometano, ele tem a vantagem, como eu falei, a densidade do poder calorífico dele é similar, um pouquinho superior ao diesel, quando a gente olha o megajoule por quilo. Isso é o que viabiliza a produção de motores de equipamentos com potência similar ao diesel. E o biometano ele tem um benefício adicional, porque ele vem de um processo renovável, né? E daí vem muitas vezes alguém pergunta para nós, mas lá no escapamento sai do quê? Né? Muitas vezes você vai ter emissão de CO, você vai ter emissão, eventualmente, de NOx, mas no ciclo completo, né, você vai ter absorção desse produto, de novo, seja por uma cana-de-açúcar, né, ou seja pela produção da soja, que vai gerar a alimentação do suíno, que gerou a produção do biometano. Então, você fecha o ciclo fora do veículo. Está aí a grande importância de extração de combustível renovável, assim como é o etanol. A ANP hoje ela regula o biometano. Então, o biometano é um combustível plenamente renovável. A preocupação da ANP foi sempre criar uma transparência entre o metano renovável, que nós chamamos aqui de biometano, e aquele gás natural, que é hoje fornecido através dos gasodutos, justamente para que viabilizasse a distribuição do biometano através dos gasodutos. Do ponto de vista de região, nós temos duas classificações em função de poder calorífico mínimo e máximo. Uma é aquela região do norte do país, né, que é permitido um poder calorífico um pouco menor, e o restante do país, o poder calorífico mínimo é um pouco maior, e aqui justamente se guarda-se aí um pouco as características regionais. E, naturalmente, para quem faz motor de caminhão, nós temos que fazer com que o veículo consiga operar, né, nas duas regiões do país sem nenhum problema. Mas eu acho que a
A classificação mais importante é essa, que está na tela agora, da origem da matéria-prima. A ANP, na 906, define o que é o biometano de origem água-silvopastoril, e a 886, aquela proveniente de aterro sanitário e tratamento de esgoto. O principal objetivo da ANP em separar essas duas origens de biometano está na preservação da integridade do gasoduto, uma vez que no aterro sanitário e tratamento de esgoto nós temos a presença do siloxano. O siloxano ele acaba sendo um contaminante do biometano, oriundo do biogás de aterro e tratamento de esgoto, principalmente porque você mistura junto com a matéria orgânica alguns outros elementos químicos. Então, você vai ter lá shampoo, você vai ter vidro, resto de material de construção, que acaba contaminando esse biogás, mesmo depois que ele passa por diversos sistemas de filtragem. Então, para isso, você, caso tenha interesse de injetar esse biometano proveniente de aterro sanitário e tratamento de esgoto na rede de gás, são necessários ali alguns controles adicionais junto à concessionária para realmente proteger o gasoduto, né? Já a 906, no água-silvopastoril, existe um pouco mais de flexibilidade no controle dos contaminantes, porque o contaminante mais complexo aqui seria realmente o sulfeto de hidrogênio, né? Que não traz um problema tão grave, né? Vamos dizer assim, para o gasoduto, e ele é filtrado de forma mais fácil. O que nós temos trabalhado é tentado capturar a matéria orgânica antes que ela vá para aterro. Então, nós temos um projeto já que deve ser lançado no primeiro semestre do próximo ano, que deve acontecer aqui na região de Campinas, onde a gente implementa uma planta, junto com um parceiro que já está hoje coletando resíduos da rede supermercadista e shoppings, de forma que a gente tenha acesso a esse material orgânico. Então, seja lá sorvete, lobo de abate, ou mesmo hortifruti que seja vencido nas lombas do supermercado, antes que esse produto seja contaminado nos aterros sanitários. E aí, realmente, facilita muito o trabalho. Para aquele autoprodutor, que é autoconsumidor, a ANP ela também oferece um pouco mais de flexibilidade. Se você não vai injetar dentro do gasoduto, você tem um pouco mais de flexibilidade na qualidade desse produto, né? Então, isso é um benefício. Hoje, basicamente, são poucas empresas que injetam. Nós temos hoje um parceiro nosso, que é a Cocal, é uma usina de etanol e açúcar, que fica no interior de São Paulo, que tem injetado dentro da rede da Gás Brasiliana, e ela tem realmente investido muito no tratamento, no monitoramento da qualidade desse gás. Mas o que a gente percebe hoje é realmente muito mais o autoconsumidor produzindo o seu próprio biometano. A demanda é muito maior que a oferta, né? Todos querem hoje, na verdade, aproveitar desse biocombustível para a substituição do diesel, mas a oferta realmente é muito pequena ainda. O que a gente percebe hoje é muito investimento em sistemas, em plantas de biodigestão, principalmente no sucro energético, na cadeia da pecuária, para transformar esse passivo ambiental em combustível, mas ainda é mínimo, vamos dizer assim, a disponibilidade. A MWM tem experiência nos diversos tipos de biometano. Nós temos hoje veículos rodando na suinocultura, no biometano da suinocultura, numa economia circular, onde a distribuição dos insumos é feita pelo próprio veículo, né? Abastecido com aquele dejeto dessa cadeia da suinocultura. Como eu falei, nós temos algumas usinas que são clientes nossas hoje, operando com biometano produzido através da vinhaça, né? O excesso de vinhaça que vem do processo de produção de etanol. E nós temos, eu vou mostrar daqui a pouco, um caso também de veículos que estão operando na coleta de resíduo urbano, utilizando o biometano de aterro sanitário para a substituição do diesel. Alguns parceiros que nós temos hoje, nós trabalhamos muito forte com a Commit, não só com a Comgás, que está aqui no estado de São Paulo, mas com as outras distribuidoras de gás do Brasil. Eles têm investido bastante na promoção, no crescimento da disponibilidade de gás natural nos postos de combustível. O gás natural, como eu mostrei antes, apesar de ele não ser um combustível renovável, ele oferece a oportunidade de uma redução da ordem de 25% na emissão de CO2. Então, como elemento de transição,
ele é muito importante. E os motores, eles acabam enxergando o gás natural e o biometano de forma muito similar, é muito transparente para o motor. Pequenos ajustes são feitos de forma automática dentro do motor. Então, se você opera com o biometano, ainda que você não tenha a capacidade de operar 100% com o biometano, você pode operar com todo o biometano que você tem, complementar com gás natural, operando, por exemplo, através de abastecimento em um posto de combustível. A Sabesp tem hoje disponibilidade grande de biomassa através das estações de tratamento de esgoto, é um dos trabalhos que a gente tem feito, né, tentando entender como que a gente pode aproveitar esse material de uma forma mais completa. E uma das instituições que está ligada ao suco energético também é um parceiro nosso. Então, eu trago aqui dois casos. O primeiro deles é a operação de caminhão de coleta de resíduo da EcoUrbs, aqui no município de São Paulo, né? Esse caminhão ele começou a operar em setembro do ano passado. Originalmente, é um caminhão que tem um motor a diesel de 260 cavalos. Nós estamos trabalhando também agora para entrega na próxima semana do primeiro caminhão para a Loga, que é o segundo concessionário aqui do município de coleta de resíduos do município de São Paulo, para que eles possam se beneficiar desse tipo de solução. Bom, então, nós substituímos o motor original por um motor MWM, que tinha uma calibração similar para preservar a integridade do powertrain, né, transmissão, eixo, cardan, com 260 cavalos e 950 Nm. A operação antes do diesel era de 1 km por litro, é uma operação considerada uma das mais críticas, né, no transporte rodoviário. Com a instalação do sistema e operação no GNV, houve uma grande similaridade no consumo de combustível, quando você compara litro por metro cúbico. Nós atingimos 0,97 km por metro cúbico. E para biometano, produzido pelo aterro lá no Sapopemba, com 0,9 km por metro cúbico. Se nós pegarmos o tempo de rodagem, esse caminhão, na verdade, já está com 25 mil até hoje de manhã, eu confirmei. Então, a última vez que nós registramos nesse slide está com 22.300 quilômetros, operando exclusivamente do gás. Hoje ele está com um pouco mais de 25 mil quilômetros. Naquela época, com 22 mil quilômetros, nós tínhamos evitado em torno de 2,8 toneladas de CO2 por mês, porque ele operou grande parte do tempo no GNV. A partir de 2 meses atrás, ele começou a operar 100% do biometano. Esse trabalho em conjunto com a EcoUrbs, ele tomou cuidado de garantir que a operação fosse exatamente a mesma. Então, hoje, a EcoUrbs ela atua em 5 diferentes rotas em termos de criticidade. Nós começamos naturalmente com o GNV numa rota um pouco mais leve e fomos apertando. Esse caminhão roda na rota mais crítica de coleta de resíduos de São Paulo, atendendo exatamente a mesma carga, né, e a mesma característica de operação que um veículo a diesel. Então, a gente conseguiu substituir totalmente. É um veículo que, provavelmente, em breve, vai ser fruto, inclusive, da matéria da revista, agora de agosto, setembro, da limpeza urbana. Né? Então, é um caso de sucesso que nós temos, que prepara as concessionárias de transporte de resíduo para utilizar um combustível renovável, que, nesse caso, seja viável. Né? É um ciclo de operação bastante complicado. Realmente, seria muito difícil operar um caminhão desse com bateria, que o ciclo de carga e descarga de bateria é muito complicado, né? Vocês imaginam que mais do que um caminhão, isso aqui é uma máquina de compactação, né? Então você tem ali uma operação muito crítica. Mesmo na Europa, hoje, os caminhões de coleta de resíduos eles não são factíveis do ponto de vista de eletrificação, né? Então aqui é um dos combustíveis que realmente faria sentido o biocombustível substituindo o diesel. E não podia faltar, em termos de redução de quilômetro rodado, a gente ainda considerou aqui um pouco da operação abastecendo imposto. Né? Então, a EcoUrbs, no começo, quando a gente estava operando só no GNV, ela abastecia um imposto numa rede pública, né? Numa rede privada de gás natural. Então, a gente considerou isso. Então, durante esse período, em torno de R$ 7.000 por mês,
naturalmente que agora, operando somente no biometano, o custo vai ser o custo de produção do biometano da própria EcoURBS lá com a Metagás no Sapopemba, né? Então, esse é um caso que realmente a gente se orgulha bastante. Agora a gente discute a escalar, na verdade, o que as concessionárias de coleta de resíduos de São Paulo aguardam nesse momento é uma eventual nomeação, né, uma vez que a concessão está chegando ao fim, nós já entramos no período de renovação da concessão, e eles aguardam essa renovação de concessão para entender como que vai ser feito esse investimento, né, para os próximos passos. Bom, nós não temos ainda um caso de transporte urbano de pessoas na cidade de São Paulo. Nós estamos trabalhando com a cidade do município de Campinas. Esse é um veículo Volvo, que começou a rodar em janeiro do ano passado. É um veículo que roda 150 km por dia. Ele, na verdade, é um consumo muito menor do que aquele caminhão que nós vimos, né? Mas ele está operando 100% do gás natural. Assim como nós vimos lá anteriormente, nós substituímos o motor original. Nesse caso, originalmente, era o motor MWM, né? Coincidentemente. Nós substituímos o motor MWM por um motor MWM a gás natural, biometano. Originalmente, nós tínhamos um consumo de 2,21 km por litro de diesel. A partir do momento que nós começamos a operar com GNV, esse consumo foi para 2,19 km por metro cúbico de gás natural. Ele abastece hoje também numa rede pública. Eles estão, nesse momento, numa fase de transição para escalar isso dentro da operação deles de transporte urbano, né? O motorista opera esse ônibus como se fosse diesel, não sente nenhuma diferença em relação ao desempenho, por tudo que eu já falei, né? Bom, então, em termos de CO2 equivalente, nós estamos falando de algo um pouco maior de 1,5 tonelada mês. Como eu falei, se é uma operação que roda mais, naturalmente a gente evita mais, né, a emissão de CO2, e uma redução também aqui de combustível, que ela é bastante tímida, porque eles ainda não instalaram o sistema de abastecimento dentro da garagem, né? Uma vez que isso seja disponível, também aqui a Comgás poderia conceder uma tarifa diferenciada, uma tarifa que eles chamam de frota, né, para uma redução de custo um pouco maior, mas já é algo que, quando você soma o benefício ambiental com o benefício econômico, ele é bastante importante, né? Bom, então, de forma resumida, né, hoje a gente tem, principalmente em grandes centros urbanos, capilaridade interessante, aqui no município de São Paulo, né, bastante disponível, o GNV. Nós temos uma redução no custo de aquisição do veículo. Para vocês terem uma ideia, né, em torno de 230, 240 mil reais é aproximadamente o preço para fazer uma transformação completa, incluindo a documentação, né? Quando você coloca o custo, a redução do custo por quilômetro, você tem aí um payback interessante, né? Quanto mais naturalmente roda o veículo, mais esse retorno sobre esse investimento, né? É possível transformar a frota atual, ainda que você tenha dentro da operação veículos mais novos ou veículos mais antigos, você consegue, identificando o veículo correto, ter ali uma assertividade na identificação de qual unidade deve ser trocada completamente, qual unidade pode ser transformada. Então, esse mix vem justamente da gestão da frota, né? Melhor custo operacional, você tem um investimento não tão alto e um combustível que tem um custo por metro cúbico menor. E do ponto de vista de manutenção, é bastante simples, 85% dos componentes é base diesel. Então, se a gente pegar os principais itens, né, não existe muita diferença. Hoje, o que basicamente do ponto de manutenção, o que difere é que você tem uma vela, um cabo de vela e uma bobina, que periodicamente precisam ser substituídos, né, com uma frequência que o diesel não tem esses elementos, né? E o óleo lubrificante, que é um óleo lubrificante com uma viscosidade maior, né? A gente utiliza o 5W30, justamente para viabilizar uma combustão mais seca, né? Diferente do diesel, que além da combustão ele também lubrifica, aqui você não tem esse exatamente. Então você precisa de um óleo que tenha uma característica diferente para você garantir a integridade do motor, né?
Então, nós fizemos, esse é o último slide, nós fizemos aqui também um pouco de liberdade poética, nem todos os dados são disponíveis, né? A gente pegou aquilo que nós temos, se nós pegarmos o resíduo sólido urbano, aquele proveniente, né, dos alimentos, dos supermercados, né, das indústrias de alimentos que nós temos na região, nós temos algo como 1,5 milhões de toneladas de desperdício de alimentos, que ao invés de ir para a terra, a gente poderia aproveitar, o que significaria algo como 400 mil metros cúbicos dia de biogás, potencial de biogás de produção. Quando você elimina o CO2 e filtra esse biogás para levar para biometano, algo como 240 mil metros cúbicos dia, ou o suficiente para abastecer 1.200 veículos por dia, rodando aí na média de 400 quilômetros, né, que é bastante, simplesmente com esse biometano vindo dessa fonte. Quando a gente vai para o esgoto, as estações de esgoto, naturalmente, nem todas permitem a produção de biometano, pelo processo de biodigestão que é utilizado, nem todos são anaeróbios, muitos são aeróbios, né, com produção de lodo. E interessante no esgoto é que, se você puder migrar do aeróbio para o anaeróbio, você reduz a produção de lodo. E aí, reduzindo a produção de lodo, você reduz a quantidade de caminhões que saem das estações de tratamento e vão para o aterro. E você diminui a ocupação do aterro, né? Então, é interessante a gente trabalhar isso não só do ponto de vista de transporte, não é à toa que amanhã acho que nós vamos apresentar algo similar, né? Porque a ideia também é aproveitar essa questão para outras ecoeconomia, né? Como a gente falou. E a gente nós teremos biometano para 1.000 veículos dia. O aterro, nós até conversamos aqui numa outra ocasião, né? Nós não temos dados suficientes hoje para apresentar para vocês um paralelo, mas disparado o aterro, os aterros que nós temos no município apresentam o maior potencial de produção de biometano disparado, muito mais que o resíduo sólido urbano alimentar e o esgoto, né? E não é à toa que a gente tem hoje um potencial muito grande de operação da coleta de resíduos, uma vez que esses caminhões eles vão até o aterro, né, diariamente, e podem ser abastecidos. Então, aí é onde está o nosso maior potencial. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Para vocês, fico à disposição para perguntas, né? Fique à vontade. Próximo. É muito objeto na frente, está interferindo no sensor dele. Aí. Bom, Christian, Luiz Carlos, gostaria de agradecer pela apresentação. Eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta ou questionamento. A palavra está com vocês. Deixa eu só verificar em ordem aqui. Carmen, pode fazer uso da palavra, por gentileza. Bom, obrigada pela apresentação. Nós estamos com algumas questões muito interessantes, até para a gente avançar um pouquinho nos nossos estudos. A primeira pergunta, meio básica, é o processo de homologação desse retrofit. Curiosidade minha. Nós conhecemos o processo de homologação de veículos novos, né, de todo o processo que passa pelo IBAMA, a CETESB e a Mauá como agente técnico. E para retrofit, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que é o processo de homologação do controle das emissões de poluentes locais. Essa é a primeira questão. Eu vou fazendo uma ou outra, eu vou deixar também o Olímpio falar, mas eu queria que primeiro vamos explorar esse. Esse retrofit é em cima do veículo que foi homologado, um veículo diesel de uma determinada fase. Na hora que é feita essa conversão, o que acontece com esse processo de homologação? Como é feito isso? Bom, hoje 100% dos veículos que são transformados, eles passam pela inspeção no Inmetro, né?
Então, nós seguimos hoje a regulamentação de conversão, que é a que está disponível hoje, né, para que a gente possa atender. Bom, lembrando que a MWM é uma empresa que produz e fornece motores para fabricantes de veículos, né, 0 quilômetro. Ela tem todo o conhecimento e equipamentos e laboratórios para viabilizar a calibração, né, e a medição das emissões. Hoje, a regulamentação nos obriga à inspeção no INEP, né, onde são feitas medições de emissões locais, através de sondas, e isso é mandatório, esse relatório ele é mandatório, ele acompanha, né, a solicitação de alteração da documentação no DETRAN. Então, é assim que é feito hoje. Bom, eu vou passar para o Olímpio, mas eu teria depois algumas outras questões, eu vou deixar as pessoas falarem. Obrigada. Obrigado, Carmen. Olímpio, por favor, pode fazer uso da palavra. Olímpio? Acho que ele travou. A imagem dele está congelada aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz. Na sequência, a gente retorna com o Olímpio. Ana, por favor. Muito obrigada, parabéns pela apresentação, muito interessante. A gente conhecer um pouco mais desse projeto. Eu queria perguntar um pouco sobre a parte de emissões. Quando você falou do ciclo de vida das emissões evitadas pela solução do gás, você mencionou que com o gás natural veicular, a gente tem uma redução de 25%, né, das emissões equivalentes de CO2. Eu queria entender um pouco mais o que foi considerado nessa análise, como é que isso foi calculado, porque, assim, o que eu já estudei, o que eu já li sobre esse assunto, diz que quando a gente incorpora as emissões fugitivas de metano nessa análise de ciclo de vida, a solução do gás natural fica muito parecida, em alguns casos até pior, do que o diesel, porque o metano, né, o gás natural é basicamente metano, e o metano ele é um gás de efeito estufa com aquecimento, com efeito de aquecimento muito maior do que o CO2, 80 vezes maior em 20 anos. Então, quando a gente fala do gás fóssil, que existem essas emissões fugitivas, desde a extração do gás natural, a distribuição e até no próprio abastecimento, a gente tem emissões fugitivas, e mesmo poucas emissões fugitivas, elas aumentam muito esse CO2 equivalente. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês consideram isso, se vocês sabem se tem algum tipo de controle das emissões fugitivas, e isso também é relevante para o próprio biometano, né? Assim, mesmo que o biometano ele tem origem renovável e tudo, mas é importante também ter algum controle dessas emissões fugitivas. Mas para o gás fóssil, isso é muito importante, assim, quando a gente fala que ele é uma solução que ele traz reduções de emissões de gás de efeito estufa. Então, essa também tem outras perguntas, mas por enquanto vou deixar só essa. Obrigado, Ana. Bom, primeiro, assim, nós utilizamos o que está hoje especificado no Refrota. Primeiro eu vou falar do ponto de vista do Q25, né? 25 é hoje, se você substituir um ônibus que opera em São Paulo, diesel por gás natural, você vai ter esse valor lá especificado, assim como de biometano, de diesel para biometano é zero, né? Você zera as emissões. Do ponto de vista técnico de motores, né? Quando a gente desenvolve o motor a combustão a gás, você tem que fazer algumas alterações no trem de válvula, justamente para alterar a forma de admitir e de expelir os gases para redução que você chamou, né, a gente tem algumas expressões diferentes, mas daquele gás que foge, né, vamos falar assim, pelo escapamento, né? Então, a gente não cruza válvulas, cruzamento de válvulas não existe. Então, tem alguns cuidados diferentes que nós trabalhamos na construção de um motor a gás, quando a gente compara ele com o diesel. A molécula do metano ela tem um pouco mais de 8% menos, vamos falar assim, impacto, né,
climático do que o diesel. O que a gente busca, além desse 8%, é trabalhar com uma redução de consumo de combustível. Então, se você, hoje a gente considera, por isso que a gente sempre mede o ciclo antes do diesel e um ciclo depois com gás. Eu vou abrir um parênteses, porque realmente a pergunta é bem abrangente, né? Quando você vai em uma concessionária comprar um caminhão, a montadeira ela oferece 3, 4 tipos de caminhões, né? Então, aquele mesmo modelo. Quer dizer, você tem um caminhão que carrega concreto, ele é uma betoneira, depois você tem esse mesmo caminhão, ele pode carregar, por exemplo, areia, o outro vai carregar, eventualmente, um baú, né? Então, você é obrigado a usar o mesmo produto para diferentes funções e não necessariamente ele é tão eficiente nas diferentes funções que ele utiliza, principalmente na linha de caminhões vocacionais. O que nós fazemos, nós capturamos exatamente o ciclo do cliente para aumentar a eficiência de consumo de combustível ali. Então, além desse 8%, a gente pode chegar, né, a valores muito próximos de 20%, somando-se aí a redução do consumo do combustível em si, né? Aí eu não estou nem falando mais diesel por diesel também serviria, né? Vamos falar assim, né? Então, além você tem uma substituição de uma molécula, tem uma pegada menor, você também tem uma redução do consumo. Mas e daí vem, provavelmente, eu não participei pessoalmente da definição do refrota por 25%, mas provavelmente dessa composição que tenha saído, né, a especificação do refrota de 25%, mas naturalmente vai variar um pouco do ciclo, né? Um ciclo mais severo, coleta de resíduo urbano, você tem um consumo um pouco, às vezes até pior, como você bem colocou, né? E você tem, às vezes, uma operação mais leve, você tem condições de até superar esses 25%. Eu fiquei na dúvida, que você mencionou que tirou do refrota. Eu não sei se o refrota que eu entendo é a planilha de cálculo de emissões utilizada pelos operadores de ônibus. Lá a gente só fala de emissão de escapamento, então é só o CO2 de escapamento, não é CO2 de ciclo de vida. E o cálculo que eu tenho é que o gás natural veicular é de 6% menor do que um diesel, não 25%. Então, assim, eu só não sei se eu estou com a mesma referência que você está usando. Eu queria entender, eu queria tirar essa dúvida. Emissão de CO2 por quilômetro rodado. Eu não estou com o slide, talvez a gente possa reprojetar ele, né, e conferir esses valores. Isso. Vou projetar aqui. Vocês já conseguem enxergar novamente a apresentação? Sim. Só. Tá bom. Então, hoje no refrota nós temos 2,671 quilos de CO2 por litro. E no IEMA nós temos 1,999 quilos de CO2 por metro cúbico. Então, esses são os valores que foram utilizados para o cálculo dessa diferença que você citou. Tá? Tudo bem, depois a gente pode... Tá bom, obrigada. Agora, pela ordem, eu vou passar a palavra para o Olímpio, que ele já estava ali na fila para poder perguntar. Olímpio, por favor, faça uso da palavra. Oi, obrigado. Eu tive um probleminha aqui, saí do ar, né? E agora estou voltando. Eu perdi uma parte aí da discussão das perguntas, então eu não sei se na hora que a Carmen perguntou do Procon, vocês responderam isso. Mas eu vou colocar a pergunta original que eu fiz, que eu tinha aqui anotado, que é a questão do NOx. NOx é um poluente que preocupa, né, as autoridades ambientais, de saúde, etc., porque há violações, né,
concentrações médias aí, anuais de ozônio, né? E o NOx é um contribuinte para isso, né? Poluente primário que participa de reações para a produção do ozônio na atmosfera, né? Então, eu queria saber com vocês se vocês colocaram um catalisador, né? Parecido com esses que tem nos veículos do ciclo Otto, né? Para reduzir as emissões de NOx. E quais são os fatores de emissão de NOx desses veículos? Eu sei que depende de veículo para veículo, né? Por causa do ciclo de operação ser diferente para o caminhão de lixo, para o ônibus, etc. Mas eu queria saber quais os tipos de veículos que vocês mediram, em que ciclo, e quais são as emissões de NOx que vocês obtiveram em laboratório, né? E qual o recurso que vocês usam, né, para reduzir o NOx que sai do motor? É catalisador? Essa é a pergunta. Bom, primeiro o escapamento do veículo ele é mantido, né? Então, a parte silencioso do fluxo de ar ele é todo mantido. Hoje o Inmetro, diferente do Proconv, né? Ele não exige a medição ou a regulamentação de emissões locais conforme o Proconv. Ele tem uma regulamentação própria que é seguida pelo Inmetro. Como eu falei, ele é medido através de uma sonda, né? A combustão do gás que nós temos, do gás natural ou do biometano, ele emite, na verdade, menos NOx do que a combustão do diesel, justamente pela característica, né, da combustão. A combustão do diesel é bastante... a pressão de combustão é da ordem de 20 para 1, né, 18, 20 para 1. Quando a gente está trabalhando aqui com 12,5, outra relação de ar-combustível ela é bem diferente. O diesel ela é muito mais lean, né, do que no gás. Mas hoje não existe, Olímpio, uma regulamentação Proconv para o retrofit, né? A regulamentação Proconv ela se limita aos veículos 0 km. A MWM hoje tem tecnologias de catalisador three-way, que nós utilizamos, aquele catalisador passivo, né? Que tem a função basicamente de filtrar o CO, que é o elemento mais nocivo dessa combustão, né? E tem também o SCR para redução de NOx através da injeção ativa, né, de água, né? Mas voltando, o Inmetro hoje não tem a mesma demanda, né, do que o Proconv em termos de emissão de escapamento. Só fazer uma observação, que a legislação ambiental e a legislação de trânsito, ela exige uma autorização especial, né, para veículos que são modificados, né? E essa autorização, ela diz o seguinte, que esses veículos que são modificados em partes essenciais, né, eles não podem deixar de atender à regulamentação existente, aí, tanto de segurança quanto de meio ambiente, né? Então, não importa o que o Inmetro exige ou não exige, né? Importa o que diz a lei. Então, essa é a preocupação, porque, de repente, você vai pregar aí uma disseminação, né, desse tipo de prática antes de fazer a devida autorização com os órgãos ambientais aí. E essa autorização é indispensável, né? Se tem alguém da CETESB aí que pode dar uma palavrinha sobre isso, porque essa é a missão da CETESB, né? Fazer esse tipo de certificação dessas modificações, né? Então, é isso. Bom, pela ordem, eu vou convidar a Carmen a fazer a próxima pergunta.
Bom, eu continuo com uma lista enorme, mas eu vou focar. Vocês comentaram que fazem um levantamento desses ciclos de condução para aplicações específicas, e a minha pergunta é, vocês fizeram para o caminhão de coleta um ciclo típico, alguma coisa assim? Ciclo de condução. Todos eles fazem, a gente faz uma aquisição do ciclo de utilização, né, do veículo, e replicamos esse ciclo de dinamômetro para a versão dele a gás. Então, nós estamos fazendo um estudo comparado de tecnologias e o gás é uma delas que estamos analisando para um segmento de coleta de lixo. A nossa pergunta é se vocês podem disponibilizar esse ciclo. Nós estamos usando um internacional e seria interessante, pelo menos, saber essas diferenças de ciclos que temos aqui versus essa referência internacional. Vocês poderiam disponibilizar o ciclo? Sim, Carmen, eu na verdade só preciso conversar com o dono do ciclo, né? Mas eu não creio que a Ecourgs ela se negaria, ela tem total interesse. Então eu fico aqui com a lição de casa de consultá-los e do nosso ponto de vista eu já posso dizer pela MWM que não teria muito problema, né? Inclusive nós tínhamos um grupo que é a mobilidade de baixo carbono, nós até propusemos lá junto com o Ricardo Abreu e diversas outras entidades e participantes que a gente pudesse nos aprofundar, inclusive nesse mesmo ciclo que você acabou de mencionar, que ele é bastante interessante, né? Infelizmente, por lá, acho que não progrediu, mas nós temos prazer em compartilhar com vocês, tão logo eles nos autorizem. Tá bom. Deixa o Olímpio me permita fazer mais uma antes de você. A minha pergunta é, existem aplicações, hoje nós estamos com 2,5% na matriz de transporte com uso de gás. Então, ele é muito pouco utilizado hoje, o gás natural, o biogás, o que for, na matriz de transporte. A minha pergunta, na visão de vocês, eu estou entendendo que alguns nichos, principalmente de quem tem o resíduo agrícola, o resíduo da agropecuária, seriam mais promissores, que seriam o alto consumo, digamos, para sua frota, alguma coisa. Qual é a perspectiva, quais são os setores, os segmentos que vocês acham mais promissor uma aplicação a gás? Boa pergunta, né? Algumas eu vou citar, que vem logo à minha cabeça, né? O superenergético, que é um grande produtor de resíduo, que é a vinhaça, né? E ele é um grande consumidor de diesel. Eu acho que ele talvez na nossa lista seja o primeiro. Outro é justamente, eu acredito que todas as usinas, se não estão, passarão a investir na produção de biometano. Eles têm capacidade, Carmen, para produzir muito mais do que eles consomem de diesel. Então, se nós pegarmos uma usina hoje típica que consome de 20 a 30 milhões de litros de diesel por ano, ele tem condições de produzir biometano para 2 ou 3 vezes o número, né, o consumo de diesel que ele possui. Então, este acho que é um segmento que naturalmente está vindo forte, é público, né? Várias usinas estão fazendo isso. Um outro segmento é o de coleta de resíduo urbano, porque o ciclo de operação de compactação de lixo, ele dificulta muito o uso de baterias com as tecnologias que nós estamos vendo hoje, né? Ele é quase uma máquina sobre rodas, então ele tem um ciclo muito pesado para a durabilidade das baterias, e são caminhões que andam no ciclo urbano, estão no meio da sociedade, né? Estão no meio da cidade, assim, né? E eles acabam, finalmente, por mais que a gente reduza os aterros, os tipos de produtos devem tirar 100%. Então, a gente acha que esse é um segmento que deve também fazer uma adesão massiva a nível nacional a esse tipo de combustível. E, finalmente, a turma da pecuária, né? Então, a pecuária suíno, ave, um pouco mais tarde, a pecuária de bovino. O pessoal do bovino tem uma dificuldade muito grande, que é como coletar
essa matéria orgânica, que hoje o Brasil tipicamente tem uma criação de gado extensiva, né? Então, para você viabilizar, você tem que confinar esse gado, colocar sob pista e de concreto, e isso modificaria muito o tipo de manejo do bovino no Brasil, mas a gente acredita que virá, né? Já o que é confinado como ave e suíno, isso num curtíssimo prazo, porque hoje já existe um passivo ambiental, nós estamos falando de emissões, né? Vocês imaginam o tamanho das emissões da produção de pecuária suína, né, no país hoje. Então, isso tudo é um potencial enorme, está aí à disposição, a gente tem investido muito nesse segmento. E, finalmente, a utilização do gás natural na rota onde nós temos disponibilidade, né? Se nós pegarmos o litoral, nós estamos trabalhando aí com o Nordeste do país, que tem um preço de gás bastante interessante, essa região aqui do Sudeste, Rio de Janeiro, e gradativamente, à medida que as usinas de etanol, por exemplo, puderem fazer algumas parcerias ou injetar esse biometano na rede, a gente vai acreditar que nós teremos um metano, vamos dizer assim, mais renovável, vamos dizer, né? Como a gente tem hoje a gasolina com 27, mais de 27% de etanol, pode ser que no futuro a gente tenha um gás natural, né, com X% de biometano diluído. Obrigada. Eu tenho bastante questão, eu vou deixar para a Bia, mas uma questão só para pegar esse ponto. A gente tem uma preocupação com uma solução biogás acabar sendo muito pequena a penetração em relação ao gás natural. Então, assim, hoje nós temos gasolina e etanol, vou fazer um exemplo para maior clareza. E faz algum tempo tem um mandato, tem uma opção etanol no posto, e hoje nós temos um uso de 30% do renovável em relação ao fóssil, que é muito pequena. E qual é a medida que se teria para garantir que essa solução de descarbonização seja efetiva? Porque o gás natural praticamente é 6 por meia dúzia, né? Cá entre nós ainda tem um investimento ou no veículo ou na infraestrutura de distribuição. Então, é uma das questões que estão também aí no ar, né? Para nichos, talvez eu estou produzindo, eu tenho resíduo. E outra questão do sucroalcooleiro, hoje nós temos praticamente 4 grandes resíduos e alguns já têm um destino. Seria o caso de deslocar, por exemplo, produção de energia para a produção do gás, para energia no transporte, alguma coisa assim? Então, são perguntas que, nesse contexto, não sei se teria resposta, mas são perguntas para serem feitas, no mínimo. Sim. Não, como eu comentei no começo, Carmen, a gente acredita que nós teremos diversas soluções, né? Para o confinado, aquele que é o autoprodutor de biometano, fatalmente ele vai primeiro utilizar para ele mesmo, né? A não ser que as empresas utilizem o cara para fazer sentido. As usinas já consideram o biometano um novo negócio dele. Então, o biometano, a gente fala dele no uso de transporte, mas se eu pudesse colaborar e te dando um pouco mais de preocupação na sua pergunta, que é super válida a sua preocupação, por mais efetivo que seja o motor a combustão, você vai ter 50% de eficiência, né? Quer dizer, você vai pegar um biometano cúbico e usar meio, tá certo? O outro meio vai ser calor e vai ser dissipado na atmosfera. Então, algumas utilizações de biometano, elas acabam, inclusive, sendo mais nobres. Por exemplo, substituindo o gás natural ou lenha na secagem de grãos, né? Você sabe que o grão, hoje, todos eles ensilados, eles dependem de estufas que são tipicamente a lenha, né? Então, talvez o biometano, o uso, por isso que eu até mostrei antes, nós temos o uso no transporte, mas a gente acredita que o biometano ele tenha outras utilizações tão mais nobres, muitas vezes, né? Então, o que significa que no futuro o biometano não só ele vai concorrer com ele mesmo em outros tipos de atividades. Se você pegar hoje o vidro, a indústria de vidro, a indústria de cerâmica, o consumo de gás é muito grande, né? Então, talvez esses tivessem até apetite para pagar um pouco mais do metro cúbico. E aí eu coloco o último ponto para você que preocupa bastante, que é a falta de regulamentação. As vendas hoje do biometano, elas são spot.
Então, a empresa A que faz o biometano vende para a empresa B por tantos reais por metro cúbico, né? E se aparecer uma outra uso do biometano, ele vai utilizar e vai vender para outro uso, né? E ele vai fazer conta, ele vai falar, não, agora faz sentido mais para mim. Então, essa questão da regulamentação do preço do biocombustível, e não estou falando só do biometano, se amanhã a gente vier falar de biodiesel, a gente tem que trabalhar forte com desenvolvimento de biodiesel. Alguns segmentos, eles são produtores, autoconsumidores de diesel e grandes produtores de biodiesel. Então, essa indústria tem impressionado muito o setor automotivo para viabilizar a utilização do biodiesel 100%, que não é HVO, né? Que não é HVO. Então, também precisa de uma regulamentação específica que dê previsibilidade, né, nesses investimentos que a gente tem feito. A MWM hoje, e a Tupi, elas têm investido olhando os nichos, como você bem colocou, né? O autoprodutor de biometano, consumindo biometano, esse tem sido o maior foco e isso que baliza os nossos investimentos. Obrigada. Eu tenho uma pergunta só, desculpa, sobre preços, mas eu vou deixar para as outras pessoas. Por que retrofit? O preço não seria maior do que ter um veículo de linha? Porque eu faço depois modifico. Então, são questões que eu deixo aí para os outros e fica para depois. Obrigado, Carmen. Pela ordem, então, a próxima pergunta da Ana Beatriz é na sequência de Renato Sidenauer. Ana, por favor, faça uso da palavra. Obrigada. Eu queria pedir mais detalhes sobre o caso dos caminhões de lixo que está tendo aqui em São Paulo, em termos da logística mesmo, como é que funciona? Esses caminhões, eles são abastecidos no aterro que fica os pontos de abastecimento, porque eu tenho a impressão que os aterros são muito longe, né, do centro de São Paulo. Então, eu queria entender um pouco melhor isso, como é que tem funcionado essa parte do carregamento, do reabastecimento desses caminhões. Também em termos de custo, complementando essa pergunta da Carmen, se você pode compartilhar alguma ordem de grandeza do custo de retrofit, até o próprio custo de manutenção também eu não tenho muita noção se é quanto mais barato, se é o mesmo valor do diesel, enfim, é isso. Obrigada. Não, perfeito. Então, duas perguntas, né? Primeiro, a primeira pergunta os aterros, tipicamente, Ana, eles não podem ser tão distantes do centro urbano, porque isso acarreta num custo muito grande de transporte, né? Que aqui em São Paulo, a gente brinca porque quem vem do interior fala em tantos quilômetros, né? A minha casa fica tantos quilômetros daqui. Aqui em São Paulo a gente fica tantas horas, né? Então, eu nem vou falar de distância em quilômetros, né? Mas hoje a Ecoworks, ela aproveita no aterro que fica ali na região do Sapopemba, né? Na Zona Leste, o gás que é proveniente do aterro numa estação de tratamento e elevação de gás que é hoje administrada por uma empresa chamada Metagás. Então, existe uma relação aí comercial entre a Ecoworks e a Metagás, que instalou um sistema de tratamento. Esse sistema de tratamento permite à Metagás hoje o despacho de energia elétrica para uma empresa operadora de telefonia celular, e também, no outro módulo que existe lá no aterro, a elevação do biogás a biometano, separando o CO2, né? Então, a Metagás comercializa esse biometano já tem alguns anos, para algumas empresas, por exemplo, cosmético, né? Eu até falei agora há pouco que o biometano tem outros tipos de utilização, né? E o que foi feito foi colocado um dispenser, que é uma bomba, né, de gás quando vem no posto, para aproveitar uma parte desse biometano. Lembrando que nós estamos numa fase piloto, tá certo? Tudo isso leva bastante tempo, tem bastante pesquisa envolvida. E esse dispenser, esse gás é suficiente para o abastecimento, talvez de 1 ou 2 unidades nesse momento, né? Uma vez aprovado todo o projeto, inclusive que envolve a própria renovação da concessão, né? Enfim, aí existirá um investimento até no bioparque, uma coisa um pouco maior, que a prefeitura hoje está coordenando aqui em São Paulo. Então, esses caminhões, eles vão até esse local, eles passam por esse local, Ana, justamente para eles depositarem
o resíduo que foi coletado e compactado, entende? Então, esses resíduos acabam tendo que passar por lá, tá? Existem soluções, como, por exemplo, um gasoduto virtual, nós usamos na própria MWM. Lembra que para fazer os desenvolvimentos de motor a biometano, eu precisaria ter biometano. Mas eu não sou um produtor de biometano. Então, os desenvolvimentos na MWM são feitos no gás natural, primeiramente, e à medida que a gente vai caminhando para o final dos trabalhos, a gente adquire biometano através de caminhões, virtual, e posição para os testes dos motores na empresa. Tá? Então, isso também é um recurso que, por exemplo, pode ser utilizado quando o biometano não está disponível localmente. Não é o caso da EcoWorks, e o caso da Loga também, eles estão trabalhando num projeto para viabilizar a disponibilidade do biometano mais próximos dos caminhões. Tá? Mas a EcoWorks já tem hoje o privilégio, vamos dizer assim, de ter o biometano lá disponível. Sobre o preço, você comentou, eu falei um pouquinho antes, né, uma referência de preço, tá? Hoje uma transformação retrofit, como a Carmen colocou, né, vai estar hoje na faixa de 240 a 250 mil reais. Talvez a Carmen tivesse a mesma pergunta para você, que você acabou de fazer. Por que seria viável eu pegar um caminhão novo e colocar esse caminhão? Eu tenho casos de clientes que fizeram isso, justamente porque muitas vezes o contrato com um determinado cliente dele obriga a utilização de um outro combustível de menor pegada de carbono. Então, ele tem aí, ele acaba sendo obrigado muitas vezes a encontrar uma outra solução, justamente para manter esse contrato. Não é incomum hoje as grandes indústrias, principalmente o setor químico, estar pressionando muito as suas empresas de transporte para transformar esses caminhões ou adquirir novos caminhões com tecnologias alternativas. Né? Esse é um motivador. Outro motivador que nós encontramos hoje no mercado é aquele caminhão que ainda tem bastante tempo de uso. Né? Um caminhão tem 2 anos, às vezes 3 anos de uso, e ele ainda teria mais tempo de uso e não seria o momento de trocá-lo. Então, muitas vezes, esse retrofit faz bastante sentido. Agora, naturalmente, se o cliente... isso nós discutimos até com o Simão lá na SP Trans, né? Se o cliente já tem ali no seu radar a troca de uma unidade, seja porque uma legislação de transporte de ônibus urbano obriga, ou porque realmente ele está tendo custo de manutenção elevado, ele não vai optar por um retrofit, naturalmente, né? Porque ali vai envolver já uma troca, porque o eixo, porque a transmissão, porque mesmo a cabine e o restante do veículo não está mais... não está valendo a pena, né? Aí realmente não faz sentido. O retrofit ele vai optar por uma aquisição de um veículo novo. Agora, Renato Simenauer, por favor, faça uso da palavra. Pois não. Renato Simenauer, da Fiesp, eu sou diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp. Parabéns, Christian, a gente conhece bem o trabalho de vocês. A Fiesp trabalha em várias direções, uma delas é a descarbonização, estamos muito fortes nisso. Nós estamos trabalhando na renovação da frota de veículos também, onde eu conduzo a cadeia automotiva produtiva para diminuir a redução de gases, obviamente com a sucatagem de 400 mil caminhões que rodam com Euro 0. Eu queria só fazer um comentário, é o seguinte, nós temos que trabalhar em todas as direções. O mundo inteiro está trabalhando. Em última análise, o que a gente reconhece é que o frotista não está muito preocupado com emissão, ele está preocupado com o custo. No momento em que, como o Christian apresentou, você diminui o custo por quilômetro rodado, você começa a diminuir, eles começam a se envolver e, obviamente, que a redução de emissões vem a galope, vem atrás, vem na rabeira. Isso vai acontecer. Nós temos que trabalhar em todas as direções, todas. Isso é o fato consumado, que está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos. Eu tenho viajado, tenho visto lá fora, na China. Eu acho que se a empresa como a MWM, a Tupi, ou seus concorrentes, a Cummins, estão investindo maciçamente na transformação desses motores para não usar combustível fóssil, tem um motivo muito claro, que é redução de custo e redução de emissões. É um comentário que eu queria fazer, não sei se o Christian endossa ou não isso que eu estou dizendo. Muito obrigado. Não, perfeito, Renato. Acho que a gente
corrobora muito dessa visão, né? A Tupi, para vocês terem uma ideia, na linha do que o Renato acabou de falar, ela tem um projeto junto à USP, né? Infelizmente, acho que a gente não tem nenhum representante da USP aqui, de reciclagem de baterias de lítio, né? Porque um dos problemas que a gente enfrenta hoje, quando a gente coloca o veículo elétrico, é justamente o destino dessas baterias ao final da vida, né? Então, um dos projetos que a gente está desenvolvendo na USP é uma forma de você reduzir a bateria de final de vida ao elemento básico, para você aproveitar. Infelizmente, hoje no mundo é feita a pirólise, e isso acaba com o lítio, por exemplo, entre outros elementos da bateria. Então, de fato, a gente tem que trabalhar nas diversas vertentes, né? Em função da disponibilidade da tecnologia, do tipo de ciclo, né? Enfim, até do mercado, da região. Sem dúvida, Renato, você está corretíssimo. Pela ordem agora, Olímpio Álvares, por gentileza. Eu estou fechado com o Simenauer aqui e endosso 100% o que ele fez, o que ele falou, e o que a MWM está fazendo é auspicioso, né? É muito positivo, né? Porque quando você tem biometano sendo queimado no lugar do diesel, em qualquer frota de veículo pesado, não importa, qualquer nicho, qualquer frota que usar biometano, parabéns, é diesel a menos que você está queimando e é uma vantagem que você está levando em relação à emissão de todos os poluentes, né? Inclusive do CO2, que é a bola da vez aí da hora, né? Mas precisa fazer um programa que atenda aos limites do Proconv, né? Porque você não pode estragar um motor a diesel, né, para colocar um outro no lugar que emite mais NOx, mais HC, etc. Né? Então, precisa ver isso, né? Precisa botar uma lupa aí, o pessoal da CETESB, o pessoal do IBAMA, precisa botar uma lupa nesse programa aí, porque se ele ampliar muito, você está provocando um rombo no Proconv, né? Isso é inadmissível, né? O Proconv é sagrado, né? Não pode fazer isso, né? Então, essa é a minha opinião. Quanto mais biometano você queimar dentro da conformidade da legislação ambiental, melhor para o mundo, né? Melhor para o planeta, melhor para todos nós. Carlos Ibsen, gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Obrigado, William. Primeiro, bom dia a todos, né? Eu não tinha me manifestado ainda, mas a CETESB foi citada 2 vezes aqui. Eu queria reforçar um pouco, inclusive, a fala do Olímpio, no seguinte aspecto, né? Eu não vou entrar em aspectos legais, porque, como bem explicou o representante aí da MWM, né, as exigências do Inmetro não consideram aí todos os ensaios e poluentes que são previstos pelo Proconv para veículos novos, quando feita a conversão. Mas veja, se você sai de fábrica com um veículo para um determinado limite de emissão de poluentes regulamentados, poluentes tóxicos, e se você vai fazer uma conversão em grande escala para outro combustível, é evidente que isso se transforma num buraco do ponto de vista de Proconv, né? Porque você passa a não ter, de fato, um controle dessas emissões, desses poluentes, que foram feitas no processo de homologação. Então, isso é uma realidade, sem entrar no aspecto legal de descumprimento de qualquer resolução CONAMA. Nós tivemos, né, e vivemos uma situação bastante similar com relação aos veículos leves, né, que hoje fazem conversão, não há essa exigência por parte do Inmetro com relação à homologação desses veículos, né, por modelo, e a gente sabe que a gente tem veículos aí com emissões muitas vezes não atendendo
aos limites do PROCONV. Então, essa é uma preocupação real. Eu acho que, independentemente de questões legais, acho que seria muito importante que esses ensaios fossem feitos, de fato, para os motores que fossem convertidos, para que, de fato, a gente não tivesse, principalmente, emissões de NOx ou determinados... É pouco provável que você tenha emissão de material particulado maior, mas você pode ter, de fato, emissões de NOx mais alto. Isso se torna mais grave ainda quando a gente fala em motores mais novos, em que você tem tecnologias de controle hoje para controle de poluentes embarcada bastante avançadas, né? Então, você está fazendo alterações de projeto, né? É óbvio que se eu pegar um motor pesado de Euro 2, é muito pouco provável que você tenha prejuízo por uma conversão a gás. Mas você pega um motor Euro 5, você pode ter diversas surpresas, né? Se você começar a mexer muito no projeto original do veículo. Então, eu acho que essa preocupação ela é importante, acho que a recomendação do Olímpio ela é bastante válida. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguma consideração? Ninguém? Em mesa? Alguma consideração? Algum comentário final? Não? Desculpa, eu só queria ter o contato do Cristiano, é isso? Para a gente continuar. Se puder depois ou deixar no chat ou de alguma forma que a gente... Posso colocar no chat. Tá, obrigada. Qual que é o contato, Cristian? Já coloco aqui. 11 9 8420 7714. Eu vou consultar também a EcoURB sobre a questão da disponibilidade do ciclo e os pontos do Carlos Ibsen do Olímpio. Eu acho que é interessante a gente aproveitar, inclusive, esse piloto que nós estamos fazendo, né, para validar o projeto como um todo, uma vez que a própria EcoURBS e a Loga, né, uma vez que sejam renovadas as concessões, né, eles pretendem também utilizar esse tipo de tecnologia. Acho que é uma oportunidade para a gente juntar forças, né, no sentido de criar, eventualmente, uma adequação à política que existe hoje para o retrofit, né, ou algo específico que a gente veja a necessidade de adequação. Naturalmente, a IWM sempre é parceira da CETESB, a gente sempre está submetendo as licenças e tudo mais para os motores. A gente tem prazer de trabalhar junto com vocês para que a gente possa, eventualmente, revisar ou criar algo que esteja mais aderente a esse plano de retrofit, né? Diferente dos veículos novos, talvez. Obrigado, Christian. Renato? Teremos essa apresentação? Renato, eu encaminhei via e-mail anexado, mas eu reencaminho a todos vocês. Ok, obrigado. Assim, tá bem? Então, eu vou convidar a secretária Tamires e o nosso chefe de gabinete, Dr. Paulo, a finalizarem a reunião. Obrigada, gente, pela participação de todos. A gente encerra. E acho que é isso. Quer falar, Paulo? Acho que foi muito produtiva a reunião, né? E o avançado aí da hora, com um tema só, comprova isso daí, que o tema é bastante interessante e que a gente tem que ter realmente, né, uma matriz energética para a frota de São Paulo. E essas discussões são sempre muito bem-vindas, né? Mesmo que quando a gente utilize energia em nichos, né? Por exemplo, estamos falando aí de EcoURBS ou Loga, né? Então, eu acho que tudo que a gente conseguir retirar, né, de poluição aí do mercado, coisas que iriam para aterros, etc., é muito interessante, que ficariam anos aí vazando metano ou com chamas, acho que é muito importante. Então, acho que foi muito interessante, agradeço a todos e muito obrigado. Então, aqui com a autorização da secretária, eu dou por encerrada a nossa reunião e ficamos aí para a próxima reunião do mês que vem com novos temas. Então, aguardem nos nossos próximos capítulos, ok? Abraço a todos aí.
Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Abraço, obrigado. Bom final de semana. Igualmente, obrigado a todos.